Olá, classe, boa tarde. Eu andei conferindo o calendário acadêmico e quantas aulas nós temos até o fim e andei pensando e achei melhor propor o seguinte para vocês. Vamos atribuir 100% da nota da P2 para aquela atividade que vocês entregaram, provavelmente até o dia 21 de abril. Que aí fica legal, porque as que foram muitos exercícios, né? Vocês com certeza aprenderam alguma coisa sobre aqueles conteúdos que envolve grande parte das reações dos alcenos. Ficaria só faltando algumas classes de compostos ou alguns tipos específicos de reações com alcenos, mas eu acho mais prudente terminar esse conteúdo e começar a parte sobre os aletos de alquila, principalmente a substituição nucleofílica que acontece nesses compostos, que é um conteúdo bem legal, bem interessante e que é crucial para o curso de vocês, tá bom? Então, para que não tenhamos atraso em fazer mais uma atividade que conte com P2 e para beneficiar a todos, eu acho que fica adequado aí eu avaliar aquelas listas de exercício que vocês fizeram e atribuir uma nota de 0 a 10 a essa lista e compor isso como, atribuir essa nota como a segunda avaliação. Assim fica bem para todo mundo e nós não perdemos muito tempo, né? Já visto que o fim do semestre aí já está próximo. Nós temos 3 semanas de aula e ainda precisamos fazer mais uma atividade avaliativa, então eu acho que assim eu tenho tempo de passar mais conteúdos para vocês e vocês vão ter um bom aproveitamento de qualquer forma, beleza? O conteúdo da aula de hoje é um capítulo à parte, se vocês estão seguindo qualquer livro aí de orgânica, vocês podem encontrar em um subitem ou algum capítulo específico que fale sobre substituição nucleofílica de compostos, e geralmente fala de aletos, de alquila, né? Que são compostos que a gente já conhece. Alguns livros trazem a notação de substituição nucleofílica em carbono saturado, porque todas as reações que nós vamos tratar agora são com átomos de carbono que são saturados. E aí, se você não lembra o que é isso, então o que é um carbono saturado? Eu vou colocar aqui uma estrutura de um carbono saturado, metano, né? Ou se eu tirar aqui um dos hidrogênios e colocar qualquer cadeia alquílica maior aqui, colocar mais um carbono para cá e desenhar bonitinho. Pronto, o etano. Essas duas moléculas têm carbonos saturados, ou seja, carbonos que estão saturados de hidrogênio quando não estão fazendo ligações simples, né? Então, trata-se sempre de carbonos com hibridização do tipo sp3, ou seja, carbonos que fazem 4 ligações simples. Até então a gente só ficou tratando outro tipo de carbono, né? O carbono sp2, que era aqueles carbonos que tinham a dupla ligação entre ele, o átomo de carbono, e o seu vizinho. Então, agora a gente vai focar o nosso olhar para outro tipo de carbono, de outro tipo de hibridização quanto ao orbital molecular. O orbital molecular, que surge justamente como consequência da natureza quântica dos elétrons, que surge, né, e que vai depender também de cada tipo de elemento químico, né, que cada elemento químico tem uma quantidade distinta também de elétrons, né, quando pego átomos neutros. Então, esses átomos têm seus elétrons organizados em níveis, subníveis ou orbitais. Esses orbitais estão orientados em relação a algum eixo
E ainda tem a história do spin ali que ninguém sabe direito o que é. A gente não precisa se preocupar tanto com ele. Só nesses outros três anteriores, ali a orientação do orbital e o nível, o orbital e o nível que ele está, ele faz com que haja, por consequência, a existência de um orbital atômico. Esses orbitais atômicos eles podem se combinar, formando híbridos, né? Como é o caso do híbrido sp3, do híbrido sp2, do híbrido sp. E essas diferentes hibridizações levam a diferentes formas de densidade eletrônica ao redor desse átomo de carbono. E isso vai estar intrinsecamente relacionado à estrutura, à geometria e à energia da molécula como um todo. Então, a geometria de uma molécula é uma consequência da hibridização dos orbitais atômicos dela. E os orbitais moleculares, né, que são uma composição dos orbitais atômicos. Então, eu estou enfatizando isso agora porque em muitas situações a gente vai ter que relembrar como que era esse orbital do tipo sp3. E nós tivemos várias situações onde a gente já viu isso. Lá na química geral, a gente já viu o que era um orbital sp3, né? E qual era a conformação dele. Novamente, deixa eu só voltar para aquela página aqui. Quando eu desenho a estrutura e represento aqui um orbital do tipo P, né, o que eu tenho aqui achurado, né, é somente um orbital dos três disponíveis. Então, isso aqui é um orbital do tipo P. Ele vai ter mais dois orbitais, porque vocês que lembram aqui a configuração eletrônica desse elemento faz com que, pictoricamente, esses orbitais P sejam representados dessa forma. Havendo a possibilidade de enquadrar dois elétrons em cada caixinha dessa, em cada orbital. Cada caixinha dessa, na verdade, representa, então, toda essa caixinha aqui, ela representa tudo isso daqui, só que de uma maneira pictórica. Então, note que você tem mais ainda duas caixinhas aqui, né? Uma aqui e outra aqui, que representaria necessariamente esse mesmo orbital, só que orientado em diferentes planos. Então, aqui eu tenho o plano X, aqui eu tenho o plano Y e o plano Z. Os orbitais estão alinhados a esses planos, né? Esses eixos. Então, aqui eu só coloquei um para ficar mais fácil, né? Mas aqui imagina aqui em azul o eixo X, mas você pode imaginar o eixo Y perpendicular a esse e o eixo Z, por consequência, perpendicular aos dois. Tá? Então, imagina essas conformações aqui, né? Daí já não fica complicado ter que desenhar tudo, mas tentar aqui já fica cheio demais, né? Não fica legal desenhar, mas vocês conseguem livro-textos e animações ver a representação desses orbitais. Beleza. Eu tenho três orbitais aqui, né? E aí surge lá, quando eu tenho um orbital S de menor energia próximo a esse tipo de orbital, e quando eu tenho uma composição de diferentes elétrons aqui, eu posso ter a promoção desses elétrons e um certo emparelhamento que faz com que haja mais orbitais vacantes. E aqui, desse ponto, eu explicava de onde que surgia a hibridização do tipo sp3. Mas, a fim que se dedica a essa aula, você tem que lembrar que é uma composição de 4 orbitais atômicos, 3 deles do tipo P, um deles do tipo S, onde esses 4 elétrons são elencados nesses 4 orbitais hibridizados, e que, diferente daqui, que eu coloquei somente X, Y, Z, esses orbitais eles vão conseguir se ajustar como se eles estivessem dentro de um tetraedro, né? Dentro de um cubo. Então, aonde em cada vértice, ali, imagina o átomo aqui no meio, esses orbitais híbridos vão estar alinhados de uma maneira a formar 4 ligações apontando para os vértices. Ficou feio esse desenho também.
Mas a única coisa que você precisa lembrar é disso, é que ele vai fazer 4 ligações e que ele vai ter orbitais vacantes também. Isso, conforme eu for apresentar, esse conteúdo, eu vou explicar melhor por que isso é importante. Mas olha só, os haletos de alquila, né, são compostos que são importantíssimos na natureza e na indústria também. Na natureza, só para você ter noção, tem esse molusco aqui, né? Um molusco do mar, que ele, como característica principal, diferente de todos os outros moluscos ou de diversos outros moluscos, ele não tem uma carapaça, né? Então, para ele conseguir se defender, ele precisa lançar feromônios que façam com que os predadores se sintam acuados. É um mecanismo que ele tem. Como ele nunca desenvolveu uma carapaça, ele precisou, para sobreviver, espantar os predadores, né? Questão de sobrevivência no meio ambiente. Então, existe esse composto aqui, ó, que ele é proveniente das algas vermelhas. Esse composto, quando serve como alimento para esse tipo de molusco aqui, quando há digestão desse composto, nota que tem aqui uns cloretos e uns brometos numa estrutura, tem um alcino aqui, tem um éter, tem uma hidroxila, existem diversas funções químicas, mas notem que o principal aspecto é que há quebra a formação da simples ligação nesse outro composto aqui essa simples ligação se torna uma dupla ligação. E essa ligação aqui, no vermelhinho que eu estou fazendo agora, essa dupla ligação se torna uma simples ligação aqui. Isso é devido ao metabolismo. Existem enzimas no sistema digestivo aí desse molusco que faz em algum processo que haja a quebra dessa ligação em vermelho e a formação dessa ligação em preto. E aí é uma pequena mudança, né, desse composto, né? Se muda um pouco a geometria, e a geometria e essa alteração desse composto, pela simples quebra da ligação e formação de uma dupla ligação, promove uma mudança na geometria dessa molécula. E essa mudança de geometria faz com que esse componente, quando exalado por ele, seja esse feromônio que serve para espantar os predadores. Os predadores não necessariamente comem a alga vermelha, nem são repelidos por ela, mas esse molusco, quando consome esse tipo de composto e produz, né, esse composto em vermelho aqui, ele sim, como subproduto, aí, como excreção, acaba liberando esse composto, que eu não consigo nem encontrar o nome IUPAC dele, né? Deve ser complicado fazer esse nome IUPAC, mas que não vem ao caso aqui, mas que serve como um mecanismo de defesa para os outros animais, principalmente para os predadores desse tipo de molusco. Então isso aqui é só para ilustrar um dos tipos de situações que nós temos aí no meio de como que esses haletos de alquila são tão importantes na natureza, porque geralmente é recorrente as minhas falas retornarem a haletos, né? Nós vimos que de praticamente todas as reações anteriores lá dos alcenos havia produção de um haleto muitas das vezes, né? Quando tínhamos um halogênio reagindo. Então, tanto reações simples quanto reações biológicas, elas nos propiciam aí a formação de haletos. Eu já comentei uma vez com vocês sobre esse filme, né? O Preço da Verdade, com o cara lá que fez o Incrível Hulk. É um filme legal de assistir por causa que mostra um dos aspectos de como que o lobby químico, né, pressiona muitas vezes as políticas. Então, conta a história ali, não sei se vocês chegaram a assistir, mas recomendo, é legal.
mostra a história aí desse advogado que ia contra uma indústria química, porque essa indústria química sintetizou esse composto aqui, né? Que é apelidado de S8, ou agora é chamado de PFFC, né? Um composto cheio de flúoros, né? Perfluorinated compound. Então, são compostos que têm muitos flúoros na estrutura, né? Eu sei que aqui não é necessariamente um haleto de alquila, porque tem esse ácido carboxílico aqui no fim, mas só olhando aqui para essa parte da estrutura, nós vemos ali que tem muitos haletos ligados, muitos flúoros ligados a uma cadeia alquílica. Isso daqui a gente conhece, você deve estar usando aí nesse momento esse composto, que é o Teflon, né? Então, um dos PFFCs mais conhecidos aí é o Teflon, que é a marca registrada até dessa companhia aí da indústria química, que eu não vou citar o nome aqui, que produz esse tipo de material, produzia ele para usar como tratamento de superfície metálica. E eles perceberam que uma superfície metálica tratada com Teflon repelia a água muito bem. E isso é legal, né? Porque aí você cria uma proteção em uma superfície que faz com que nada grude, principalmente gotículas de água não fiquem aderidas. E aí você protege de corrosão esse material. E aí descobriram que isso também protege uma superfície tão hidrofóbica, né? A superfície ela fica tão hidrofóbica que nem se você preparar um alimento que grude bem, ele não fica, nada fica ali no Teflon. Tudo escorrega sobre ele, né? Ele é bem lisinho, justamente por essa capacidade hidrofóbica. E aí começaram a usar isso em panela, em revestimento, para carro, para casa, tintas, enfim, tudo que tipo de uso que havia necessidade de afastar a água, era utilizado o Teflon. O que não sabiam na época é o quão tóxico é o Teflon. Porque se você cozinha com uma panela que tem Teflon, talvez um pouquinho desse Teflon está indo para o teu alimento. E aí, será que esse pouquinho do Teflon que foi para o seu alimento é seguro? Se for só um pouquinho, talvez seja seguro. Mas essa não é uma maneira lógica de pensar, né? Um pouquinho de urânio também não é nada seguro para você consumir. Você vai morrer rapidinho se comer um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Então, a toxicidade dos átomos e das moléculas, ela precisa ser avaliada. Simplesmente falar que é pouquinho não resolve em nada, né? Pega aí qualquer toxina, por exemplo, você vai perceber que é bem pouquinho ali a dose letal dela. Então, até então não tinha sido descoberto. Na época ali, década de 80, 90, ninguém tinha pesquisado o quão tóxico era o Teflon. E além de estar relacionado aí a uma elevada toxicidade que pode levar a pessoa a óbito, está também relacionado ao aparecimento de algum tipo de câncer. São vários, na verdade. Só que há, claro, todo um chiado nessa conversa, né? Porque não se sabe bem ao certo se há uma clara relação causa e efeito, ou se simplesmente há talvez uma predisposição da pessoa e aí isso acaba desencadeando, ou ainda não existem tantos estudos para poder afirmar categoricamente a segurança dessa molécula. E tem um probleminha maior. Depois que você ingeriu o Teflon, ele não sai mais do teu corpo. E depois que você, sei lá, vai para outra aí, né? O teu corpo ali mesmo, depois da degradação do teu corpo, aquelas moléculas de Teflon não são degradadas. Todo o Teflon produzido no mundo não foi degradado até hoje. Nada. Por quê? Porque é uma molécula muito resistente. E o que garante essa resistência? A ligação flúor-carbono.
tá? Flúor-carbono é uma ligação muito forte. Então é tão forte que nada quebra ela. Se nada quebra ela, a gente tem um problemão. Porque não vai ter nenhuma enzima, não vai ter nada que quebre, nenhum catalisador, nenhum composto inorgânico aí, nenhum ácido, nenhuma base forte, nada que quebre essa molécula. Quando você quebra uma molécula, você daí pode estar dividindo ela em pedacinhos menores que talvez não tenham uma atividade biológica tão danosa. Essa é justamente, muitas das vezes, a forma como a indústria química lida com moléculas que são daninhas a nós. Você quebra um pedaço da molécula ali e às vezes a atividade biológica se vai junto. Então, aquilo que pode ser muito tóxico, por uma simples modificação, deixa de ser tão tóxico. E aí você já tem um benefício aí. É legal quando isso acontece. A indústria química ela procura muita gente para trabalhar com isso. O que acontece é que para uma ligação que é muito forte, como a ligação flúor-carbono, isso não é trivial. Não é. Então, o Teflon é um plástico persistente, né? É um polímero persistente. Essa molécula ela persiste no meio ambiente. Então, das diversas formas que ela pode ir se acumulando no teu corpo, ela vai se acumular e mesmo depois aí da degradação do teu corpo, ela vai continuar no meio ambiente. Então já se tem noção aí de que todas as pessoas do planeta já consumiram de alguma forma Teflon. Seja por causa que o leito da água estava contaminado, o alimento estava contaminado, a pessoa se contaminou, diversas fontes de Teflon. E por que então a gente não consegue simplesmente quebrar essa ligação flúor-carbono? Seria simples, seria legal, né? Seria ótimo, mas não é simples, melhor dizendo. Eu precisaria, pelo menos, de alguma molécula que quebrasse essa ligação, ou que, se não conseguisse quebrar, seria uma outra alternativa, é expulsar empurrar esses átomos de flúor para fora. E esse é o ponto da aula de hoje. O fluoreto ele é um nucleófilo. Se eu conseguir substituir esse nucleófilo por um outro nucleófilo, eu substituo, pego todos esses fluoros aqui e mando eles embora da estrutura, todos esses aqui. Só que para eu fazer isso, eu não posso deixar esse haleto aqui desguarnecido. Ele precisa ter um outro composto. Ele precisa fazer, todos os átomos ali vão querer fazer as 8 ligações. Ou ter ter 8 elétrons na camada de valência. Então, eu preciso com que um nucleófilo, outro que não seja o flúor, porque senão eu vou ter a mesma coisa, né? Substitua esses átomos de flúor. Mas aí já tem mais um problema. Olha quanto átomo de flúor tem. Muitos, né? Então todos ali, né? Deixa eu limpar um pouquinho aqui para ficar mais fácil para vocês perceberem. Né? Aqui eu acho que tem, sei lá, 2, 4, 6, 8. Tem 7 carbonos, dos quais 6 deles têm 2 átomos de flúor. Então já dá 12, mais 2 aqui, 14, mais 3 lá. São 17 átomos de flúor. E eles não saem com facilidade. Eles não querem sair. E para que tenha um substituto, esse nucleófilo precisa ser um nucleófilo que tenha um alto poder de nucleofilicidade. Ele precisa ser um melhor nucleófilo. Porque você já sabe que é um nucleófilo, né? Aquele átomo, aquela molécula, aquele íon que tem pares de elétrons e que vá se aderir ali, vá reagir com regiões de alta densidade, uma menor densidade negativa, né? uma região mais eletropositiva na molécula. Então, a parte triste da história é que o fluoreto é o melhor nucleófilo que existe. Ele é o rei dos nucleófilos. Não existe, pelo menos aí em alguns tipos de solvente, daí temos uma outra situação, mas a gente vai perceber que o fluoreto ele está ranqueado como
um dos melhores nucleófilos. Então ninguém consegue deslocar aquele melhor nucleófilo. Ninguém é páreo pro flúor. Esse é o nosso problema. Então, como que eu consigo resolver esse problema? É algo que tem que ser investigado ainda. Mas, de uma maneira geral, se eu não tiver o fluoreto ali adicionado na molécula, eu consigo proporcionar essa substituição nucleofílica com uma certa facilidade. Tá? Por quê? Porque antes ali, quando eu tenho o fluoreto como nucleófilo, ele não vai sair da estrutura de jeito nenhum. Mas e se não for? Porque assim, não é só esse o nosso problema no mundo, não é só o Teflon, tem outros problemas aí. E às vezes esses outros problemas não tem um nucleófilo que seja tão bom. Então, aqui está representada de maneira esquemática como que é o mecanismo da reação. Eu vou colocar as flechinhas de volta. Como é o mecanismo dessa reação quando eu tenho um nucleófilo qualquer e um haleto. Olha o que temos aqui em amarelo. Um carbono saturado. Pode ser até uma outra cadeia alquílica aqui. Ou poderia também ser hidrogênios. Deixei uma forma bem resumida aqui. Né? E aí esse carbono está ligado a um haleto. Um haleto X qualquer. Então aqui X pode ser qualquer coisa. Tá? Flúor, cloro, bromo, iodo. A gente vai começar com esses, mas dessa vez nós vamos avançar para outros nucleófilos. Hidroxila, NH3, qualquer coisa que vai servir como nucleófilo. Então, se eu tenho um haleto de alquila, como está expresso aqui nessa estrutura que tem o X em azul, e se eu pegar pego ali esse haleto de alquila, coloco num frasco qualquer e adiciono algum outro nucleófilo, esse nucleófilo vai tender a se aproximar da região mais eletropositiva da molécula, que é onde? É aqui, né? Em alguns livros é denotado como um gama mais. Por que ali é a região mais eletropositiva? Porque se eu for considerar que aqui tem hidrogênios, mas se fosse uma metila ali também seria a mesma coisa. Mas tá, vamos colocar aqui os hidrogênios. E esse cara aqui fosse, sei lá, um iodo. Imaginando que isso daqui é um iodo, ao invés do X. Beleza, vou colocar até o X aqui como iodo e aí fica melhor, né? Vou pegar aqui. Pronto. O metil-iodo. O iodeto de metilo. Exato, o iodeto de metilo. Esse composto vai ter a região mais eletronegativa dele aqui, no iodo. Por quê? Porque eu já sei disso lá da disciplina anterior, né? Eu já sei que, pegando a tabela periódica, o iodo aqui ele tem uma eletronegatividade maior do que o do carbono. Até na posição da tabela periódica dá para saber, mais ou menos. Eu sei que todo mundo aqui na família do flúor é aonde se encontram os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, o iodo vai ser mais eletronegativo que o carbono. Então, por isso que essa molécula ali tem uma região mais eletropositiva no carbono e mais negativa no iodo. Então, o nucleófilo que está na parada ali, ele vai se aproximar da região mais eletropositiva. Isso a gente já sabe, né? Eu já frisei bastante. Ao passo que ele faz isso, que o nucleófilo se aproxima, e lembra lá das flechinhas duplas, né? Ou da flecha inteira, que indica o fluxo de um par de elétrons,
Quando ele faz isso, essa ligação aqui se rompe, né? Fazendo com que o haleto saia, e aqui eu coloquei o haleto de volta como um X, né, só para deixar de uma maneira generalista, o haleto vai sair com o par de elétrons, né, haverá uma cisão heterolítica, então o haleto sai com os 2 elétrons da ligação e, por consequência, voltando aqui para a reação, ó, então essa ligação é quebrada, o iodo sai com o elétron e o nucleófilo reage com o carbocátio, que é o que eu tenho aqui. Bom, então aqui ao meu à minha direita é demonstrado qual é a estrutura final. Então é diferente do que a gente tinha visto antes, né? É diferente quando a gente tinha visto o alceno reagindo com o nucleófilo. Notem que geralmente acontecia 2 etapas. Aqui vai ter algumas pequenas peculiaridades que até eu não comentei muito nas outras situações, mas que vão ser mais pertinentes agora, né? Essas peculiaridades são essa reação aqui, bem generalista, que eu coloquei, toda essa reação aí, ela tem como peculiaridade a dependência de vários fatores. Primeiro fator, lá no canto, esse cara aqui. Eu posso ter um nucleófilo que seja mais forte ou um nucleófilo que seja mais fraco, um nucleófilo que não seja tão bom. Como eu sei disso? Um elemento que doe com maior facilidade ou menor facilidade, ou um elemento que seja mais eletronegativo ou menos eletronegativo. Isso vai modular a força, ou vai modular a nucleofilicidade, o quão nucleófilo é aquela espécie química. Outro aspecto aqui, o segundo aspecto é quem está ligado ao carbono. Se tiver só hidrogênios, e ali há 2 minutos atrás eu falei, se tiver metilas não tem problema, e realmente, quanto a essa questão energética, quanto a essa distribuição de cargas pela molécula, não vai fazer tanta diferença. Mas, se os compostos que estão ligados aqui, eles forem muito volumosos, uma propila, uma isopropila, uma butila, uma terquibutila, então vai estar aumentando, né? Imagina se tiver, pode ter em todos os substituintes, em todos esses hidrogênios, posso substituir por uma propila, uma butila, uma pentila, uma hexila, então ó, fica uma molécula gigante, né? Esses ligantes, eles, apesar de não modularem tanto a densidade eletrônica, eles ocupam um volume e fazem com que a mobilidade dessa molécula não seja tão grande quanto quando eu tenho simplesmente 3 hidrogênios. É óbvio isso, né? Os átomos, eles ocupam um lugar no espaço. Se eu tenho ali um composto com ligantes muito grandes, esse efeito que eu estou vendo aqui do nucleófilo atacar, ele pode ser influenciado pelo tamanho desses compostos. Se tiver muita gente atrapalhando ali a chegada do nucleófilo, não vai dar certo essa reação. Ou, quer dizer, ela não vai acontecer. Ou talvez ela até aconteça, mas aconteça numa velocidade menor. Tá? Então, se o nucleófilo não for tão bom, também não vai acontecer com uma velocidade tão grande. Em alguns lugares, em algumas situações, nem acontece. Então, nucleófilo, natureza do nucleófilo ou nucleofilicidade, a gente vai ver que o solvente vai, já estou dando um spoiler, o solvente ele vai alterar essa capacidade do nucleófilo ser um bom nucleófilo ou não. Além disso,
os compostos ligados, o volume dessas espécies ligadas ali, vai modular essa reação. Pode atrapalhar ou ajudar. Se for tudo pequenininho ali, fica mais fácil da reação acontecer do que se tiver compostos muito grandes. Tá? Por último, esse cara aqui, tá? O iodo ou o haleto. Se tiver um iodo ali, maravilha, essa reação aqui do jeito que eu escrevi, ela acontece muito fácil. Se, por exemplo, ao invés do nucleófilo, vou escrever aqui para ficar bonitinho, né? Aqui, ó, deixa eu limpar um pouco. Vamos imaginar que tem uma outra situação. Ao invés de ter um nucleófilo qualquer, genérico, eu tenho o fluoreto. Pronto, eu sei que ele é um nucleófilo. E aqui eu vou deixar o iodo. Então, nucleófilo, como sendo o fluoreto, ele é pequenininho, ele é muito eletronegativo. Então ele é um bom nucleófilo por causa que ele é muito eletronegativo. Se não tiver compostos muito grandes aqui, como ligantes, vai ser fácil o ataque nucleofílico. Então já 2 itens aí, né? Se eu tenho um iodo aqui, o iodo ele não é tão eletronegativo quanto o flúor. É química geral isso. Então ele não é tão eletronegativo, isso faz dele um melhor grupo abandonador. Ele abandona essa história com facilidade. Por quê? Porque ele consegue ser deslocado com facilidade. Por quê? Porque a ligação química iodo-carbono não vai ser tão forte quanto uma ligação que vai se formar, que é a ligação flúor-carbono, que é uma ligação mais forte. Então, se a flúor-carbono é mais forte que a iodo-carbono, então essa ligação iodo-carbono se rompe com maior facilidade e o iodo sai dessa estrutura mais fácil. Então, a natureza do grupo abandonador também é um fator determinante. Se ao invés de ter um iodo, eu tivesse um outro flúor aqui, o que você esperaria dessa reação? Que ela não acontecesse. Por quê? Porque a ligação que vai ser formada, se a gente for analisar isso, fazer esse pensamento analítico, a ligação formada seria da mesma força do que a ligação quebrada. Para a natureza, não faria sentido algum trocar 6 por meia dúzia. Para que haja uma troca, tem que ter uma vantagem, e essa vantagem é energética. Já vai ver alguns gráficos aí que mostram isso. Para que haja uma reação química, os produtos têm que ter uma energia menor do que os reagentes. As coisas fluem dessa forma, de uma região de maior energia para uma de menor energia. Então, para que haja esse abaixamento da energia, precisa haver uma vantagem. E essa vantagem surge da onde? Da quebra das ligações e da formação de novas ligações. Se nessa contabilidade abaixou a energia total do sistema, legal, acontece reação química. Caso contrário, não acontece. Então, esse tipo de reação aqui praticamente não ocorreria, porque não haveria nenhum ganho energético para essa estrutura. Não haveria ganho algum. O famigerado 6 por meia dúzia. Então, nós vimos 3 aspectos aí que vão poder ser ponderados quanto à reatividade desses compostos. E, de fato, como que isso foi evidenciado? Isso é experimental. Esse simpático senhor aqui, Paul Walden, cara meio estranho dele, né? Mas enfim, eu pelo menos acho, ele sintetizou e ele pelo menos modelou como que essa reação acontece. Aqui tem uma reação genérica qualquer, na verdade é uma reação entre a hidroxila, colocada na forma como ela está, né? Então
OH, uma hidroxila, atacando o que? Aqui tem uma metila, né? CH3, não vou colocar aqui porque você está conseguindo perceber, né? Então CH3, aqui eu posso ter qualquer grupo abandonador, vamos imaginar que seja o iodeto, aqui. Tá? Então, o que o Walden percebeu, que essa reação ela era ajustada. Essa reação tem um termo para isso, né? Imagine você já andou de guarda-chuva, obviamente se mora em Blumenau já andou de guarda-chuva, mas durante uma ventania forte, então tá lá o teu guarda-chuva, né, côncavo, e quando tiver um vento e você estiver numa posição meio errada, o vento chega a inverter, né, a configuração ali do teu guarda-chuva, né? Então aí fica algo convexo. Então, e aí você toma um banho de chuva. Então, essa inversão, né, é chamada inversão nas moléculas, é chamada inversão de Walden, porque a hidroxila, esse ataque nucleofílico da hidroxila, e aqui porque ele testou com hidroxila, né, como nucleófilo, ao atacar esse átomo de carbono, ele faz com que seja invertida a posição, olha aqui e olha aqui, invertida a posição dos hidrogênios nessa metila, tá bom? E isso acontece do mesmo jeito que a aproximação dos elétrons e a formação dessa ligação, a presença desse nucleófilo empurra esses hidrogênios, né? Empurra eles ao ponto que eles ficam até no mesmo plano, é o que eu tenho aqui, né? Esse daqui é o complexo ativado, né? O complexo de transição, ou seja, o meio do caminho, o meio da história entre reagentes, aqui do lado, e produtos. Produtos, reagentes. Então, esse complexo de transição, geralmente ele é anotado aqui com essas chaves, e tem essa anotação aqui, essa cruzinha com dois traços, né, que representa o complexo de transição, o estado intermediário dessa reação. O estado intermediário é quando o nucleófilo está empurrando aquelas ligações, está começando a fazer uma sobreposição entre os orbitais sp3 desse carbono com o HOMO, o orbital atômico, orbital molecular de mais alta energia, o orbital molecular ocupado de mais alta energia dessa molécula aqui, dessa hidroxila. Então há uma sobreposição que é tão efetiva que começa a fazer com que a ligação química apareça. Isso que é uma ligação química, é uma sobreposição. Só que para fazer essa sobreposição, esses elétrons, esse orbital atômico do sp3, esse orbital híbrido, ele precisa deixar de existir da maneira como ele estava, por causa que ele precisa largar um para se aproximar do outro. Então, essa reação acontece de uma maneira arranjada, né? Enquanto vai quebrando uma ligação, vai formando outra. Então, há essa combinação entre orbitais moleculares, e isso proporciona com que haja uma reação química. Então, esses orbitais, eles estão representados aqui. Deixa eu me colocar na frente do Walden aqui para não incomodar a visão de vocês. E eu vou apagar um pouquinho. Então, imagina que o nucleófilo seja somente essa esfera aqui rosa no meio dessa nuvem eletrônica azul, né? Então, o que está sendo demonstrado aqui no complexo de transição é o que temos aqui, tá? Então, nota que está os três hidrogênios no mesmo plano e que está começando a quebrar essa ligação, por isso está ficando tracejada essa ligação com o haleto que estava contido nessa estrutura, por isso fica denotado como um tracejado, e aqui está representado os orbitais, o orbital molecular ocupado de mais alta energia, o HOMO, e o orbital sp3 do carbono,
essa sobreposição é tão efetiva que forma a ligação química. Eu fiz até uma animação aqui, eu estava procurando já há algum tempo isso. E vamos abrir aqui. Chemcraft, eu fiz essa... Eu procurei, não achei, aí eu peguei e calculei à mão mesmo. Eu tenho, usando uns programinhas, eu consegui simular, né? Na verdade, calcular o perfil dessa reação. Então dá para aqui ver a coisa acontecendo passo a passo. Então a gente coloquei aqui o fluoreto e uma metila ligada a um brometo de metila. Então a gente já sabe que o fluoreto é melhor nucleófilo do que esse grupo abandonador, né? Então a gente já sabe que isso aí tem que acontecer, essa reação vai acontecer. E aí aqui é o passo a passo. E pronto. Então, voltando aqui, né? Então, notem que o fluoreto ele vai se aproximando. Posso até colocar aqui uma representação. Você está percebendo ali a 2,857. Isso é a distância em angstroms do centro do núcleo do fluoreto até o centro do núcleo do carbono. Eu vou também denotar a ligação carbono-bromo. Tá aqui. 1,93. Vou colocar esse aqui um pouquinho para cima para ficar bonito também. Deixa eu colocar isso aqui assim, eu para cá, bonito, todo mundo legal aqui. Olha, nós temos então o passo a passo. Então notem que o flúor está mais afastado do centro do carbono do que o bromo do carbono. Então quando eu vou passando 2,85, cada passo que está dando, cada passo do cálculo, ele está te mostrando aqui que a ligação flúor-carbono está diminuindo, enquanto a ligação carbono-bromo está aumentando. Quando isso acontece na química, lembra lá o que eu falei, a ligação química é uma sobreposição dos orbitais atômicos na formação de um orbital molecular. Quando essa sobreposição está acontecendo, você está aumentando a densidade eletrônica naquele lugar. E se você aproximar os núcleos, você vai, até um certo ponto, você vai reforçar ainda mais essa sobreposição. E isso faz com que a ligação fique mais forte. O inverso vai ser válido para o contrário. Conforme você vai separando os átomos, eles vão perdendo densidade eletrônica. Vai diminuindo a densidade. Porque até tem que fazer com que esses elétrons estejam ocupando maior espaço, né? A densidade ela é a mesma, né? Só que ela está sendo esticada, e isso faz com que haja uma diminuição da força da ligação. E isso que a gente está vendo aqui, né? Só que não está vendo representados os orbitais moleculares, porque aí eu fugiria um pouco do propósito aqui, teria que explicar mais os outros conceitos, mas aqui a gente só vendo a geometria, a gente já consegue perceber isso. E ao ponto que você consegue perceber uma outra coisa interessante, né? Olha só a geometria da metila ali. Ela está com um tetraedro, né? Uma pirâmide de base triangular. E aí essa geometria começa a mudar, por causa que há uma interferência, há uma perturbação gerada na ordem ali, por causa da presença desse nucleófilo. Então aqui ficamos a uma situação de compromisso onde o poder do nucleófilo está sendo tão grande, onde a metila está se aproximando e se afastando cada vez mais dessa ligação. Então entende aquele efeito Walden, aquela inversão de Walden? O backdonation, está sendo doada a carga, está sendo transferida a carga do flúor para o carbono, e isso faz com que, do mesmo jeito que imaginar um guarda-chuva, como sendo essa metila, está sendo invertida. Então os próximos passos é o que a gente vê isso, né? Então inverteu a configuração da metila. E aqui passando os passos, você percebe a formação da ligação flúor-carbono.
Olha só a distância flúor-carbono, 1,5 angstrom, que é uma distância de uma ligação química flúor-carbono convencional. E a distância do carbono-bromo, 2,8. Então, olha, antes essa distância era a distância do flúor para o carbono. Então, notem como isso é representativo, essa mudança de 1,3 angstrom é bem representativo, ao ponto que chegou a formar uma ligação química nova e romper uma antiga. Então, o Walden foi o cara que conseguiu fazer experimentos e perceber que esses aspectos estavam numa substituição nucleofílica bimolecular, que é a nossa SN2. Essa substituição nucleofílica bimolecular, ela foi entendida que acontecia por esse mecanismo e ela dependia de diversos aspectos, principalmente da presença de duas moléculas. Então, a velocidade dessa reação, ela dependia tanto da concentração do aleto quanto da concentração do nucleófilo. Então, existe uma dependência clara dessas duas espécies envolvidas. Mas esse tópico vai ficar para a próxima aula, tá? Vou continuar logo esse conteúdo, mas o que é crucial aqui é entender esse efeito que aconteceu, né, em inversão de Walden, e que isso nos gera esse tipo de reação, né, onde, aqui estou fazendo o inverso, né, onde o flúor ataca o carbono e uma ligação aleto-carbono é quebrada. Então, isso vai ajudar a entender essas próximas constatações que eu vou fazer sobre a velocidade da reação como um todo. Tá bom, pessoal?